Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre medição True RMS. O que seria a medição True RMS e por que ela é tão importante? Existem vários medidores, né, vários equipamentos, que quando você adquire ele ou você está pretendendo aí comprar um medidor, e ele vem escrito nele aí a definição de True RMS. Vamos marcar aqui alguns deles, ó. True RMS nesse medidor. Nesse está escrito aqui, ó, True RMS. No outro medidor, True RMS. E nesse aqui também, True RMS. Mas por que será que é tão importante isso, já que o fabricante faz questão de fazer propaganda do True RMS? O que seria o True RMS? E o que seria o RMS, né, na realidade também? E quando tem, quando não tem? Vamos ver aqui, ó, outros medidores. Medidores simples. Procura aí o True RMS nesses medidores, né? São multímetros que a gente utiliza, a gente tem em casa, tem no laboratório. E o que você acha que você tem de diferente em um e no outro? Por que que um está escrito True RMS e no outro não está escrito nada, né? Porque a gente já sabe que a medição é RMS. Então ninguém faz propaganda, ah, esse cara mede RMS, porque já é óbvio, né? É o valor RMS. Mas por que que no outro tem o True RMS? E só o fato de ter o True RMS, eu já falo para vocês, já encarece o equipamento. Já fica mais caro. Então, o que é o RMS e o que é o True RMS? Como que um multímetro convencional, no caso esses aqui, mede o valor RMS e como que o multímetro True RMS faz a medição do valor RMS? O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: um medidor True RMS, ele pode fazer a medição de qualquer forma de onda, tá? Pensando aí num sistema não linear que a gente tem hoje em dia. Vocês vão ver aí que o barramento do laboratório já tem aqui uma distorção fixa aí de 1,8, 2% de distorção harmônica, tá? Isso mesmo a gente sem aula, ó. A gente não está tendo aula, a gente já tem essa distorção aqui, né, no barramento, aula presencial. E aí, imagina então eu pegar um medidor convencional para ler, que seria esse caso. Esse medidor, ele foi feito para medir sinal senoidal, tá? Ele considera que a forma de onda, ela é senoidal. Que é o quê? Que é os casos que a gente tinha antigamente. Tudo era cargas lineares, né? A partir do momento que a gente passou a ter cargas não lineares, isso passou a ser prejudicial. Eu não posso mais utilizar aquelas metodologias matemáticas antigas, simplificadas, para achar os valores de tensão, corrente, RMS, potência, assim por diante. Então eu passo a trabalhar esse sinal ponto a ponto e ler essa forma de onda e poder calcular. Então, o que seria o RMS e o True RMS? Então a sigla RMS, né, na tradução do inglês aí, significa raiz média quadrática, certo? E aí quando você tem um sinal senoidal, a gente sabe que a equação simplificada disso, para você calcular o valor RMS, lembra, de um sinal senoidal, puramente senoidal. Basta você pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2. Isso já é uma simplificação da equação do valor RMS de um sinal, considerando então o sistema senoidal. E aí a gente pode falar o seguinte, ó, como é relativamente fácil medir o valor de pico, muitos instrumentos utilizam essa relação para calcular o valor RMS. Então eu pego o valor de pico e divido por raiz de 2. Será que é assim que funciona? Não necessariamente, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima página como que isso funciona. Contudo, ó, ao medir um sinal distorcido, essa relação perde a veracidade e surge um erro no valor apresentado. Eu vou mostrar para vocês também uma tabelinha aí da relação de erro dos valores medidos, valores conhecidos, tá? Equipamentos ditos como True RMS, que seria o RMS verdadeiro, são capazes então de fornecer valor RMS verdadeiro, não importando o tipo de carga e, por consequência, também o tipo de distorção harmônica. Então, o True RMS, ele vai medir correto, né, qualquer sinal, mesmo que você tenha aí a distorção harmônica. Vamos pensar então na medição do nosso medidor convencional, tá? Medição do valor RMS pelo multímetro convencional. Seria aquela segunda slide de multímetro que eu mostrei para vocês. Como que vocês acham que ele mede então o valor RMS?
já que a medição desse cara está errado para sinais que não sejam senoidais. Ó, um multímetro convencional mede a média da tensão CA retificada de onda completa. Como assim, professor? Vocês lembram da teoria lá de eletrônica? Vocês já fizeram eletrônica, vocês fizeram lá, vocês viram ponte retificadora, certo? Você tem um semiciclo positivo, tem um semiciclo negativo, quando você retifica ele com onda completa, você consegue gerar 2 pulsos positivos. Então eu tenho aqui o sinal senoidal, vai passar pela minha ponte, e a minha ponte vai transformar em quê? 2 pulsos positivos. Então o meu multímetro pega o sinal, retifica ele e calcula o valor médio. Como que é o valor médio do sinal? Vocês lembram lá da aula de eletrônica? O valor médio ele é o quê? 0,636 vezes o valor de pico. Então eu já li o valor de pico, eu acabei de falar que a leitura do valor de pico ela é fácil de fazer, né? Então você pega esse valor e multiplica por 0,636. Ah, professor, mas da onde que veio esse 0,636? Ué, você não tem 2 pulsos? Você não tem 2V máximo? Então, 2V máximo dividido por π, né? Vem daquela equação lá atrás. Só que a gente já, resumindo isso, faz 2 dividido por π e multiplica por V máximo. Então, você tem aí o 0,636. Tá, professor, mas eu ainda tenho o valor médio. Eu não tenho o valor RMS. Como que eu faço, então, para ter o valor RMS? Bom, se você lê o valor de pico, multiplicou por 0,636, você pega esse valor e multiplica por uma constante. Que constante que é essa? 1,111, que vem de π sobre raiz de 8, tá? Então, quando você faz isso, você passa a ter, então, o valor RMS. Vamos fazer uma análise? Vamos calcular isso, ver se dá certo? Vamos pegar aqui minha calculadora, então. Qual que é o valor de pico? Eu sei que a minha tensão aqui é 127 vezes raiz de 2, estou pensando aí no senoidal, tá? O valor de pico é esse, 179,6. Então, 179,6 vezes 0,636, eu tenho aí o valor médio, vezes 1,111, eu tenho o valor RMS, 126,9, aproximadamente aí, né? Então, é assim que os medidores convencionais fazem a medição do valor RMS. Olha que ele está considerando, então, um sinal senoidal, porque ele só mede o quê? O valor de pico. Como ele deu o tombo aqui 2 vezes, ele mede o valor de pico, acha o valor médio, com o valor médio ele corrige para o valor RMS. Então, dessa forma, fica falho a medição e você não pode considerar, então, esse multímetro para medir sinais não lineares. Então, medidor convencional só serve para sinais alternados. Medir o sinal não linear com distorção harmônica, você vai ter uma leitura, mas com erro de leitura, porque ele está considerando apenas o valor de pico para poder fazer os cálculos, tá? E como que funciona, então, a medição TrueRMS? A medição TrueRMS, ó, ela é uma função que ela vai fazendo uma espécie de mapeamento. Lembra da nossa aula lá de laboratório de medidas, que vocês montaram um medidor e vocês foi pegando a amostra, fazendo a integral de passo a passo de integração? A gente calculou lá o passo de integração, dava 16.600 e poucos pontos por ciclo. E aí você fazia a integral nesse período. Basicamente, então, o medidor TrueRMS ele vai fazendo isso, vai pegando ponto a ponto essa medição. Depois ele calcula o quê? Ele calcula essa média, né? Onde ele vai somar todas as tensões ao quadrado, dividir pelo número de amostra e raiz quadrada desse valor. E você tem, então, o valor aí RMS verdadeiro. Isso aí é uma representação aí de como que procede, então, o funcionamento da medição TrueRMS. Então, ó, o equipamento consegue calcular uma média precisa, já que ele captura a tensão em uma infinidade de instantes em um determinado período de tempo. A precisão vai depender de quantas amostras ele vai fazer para cada ciclo, tá? Quanto menos ponto, menor a precisão. Imagina que ele pega aqui 4 pontos cada semiciclo, né? Ou ele pega mais de 1000 pontos por semiciclo. Então, isso aí vai definir a precisão também da medição.
Logo, a medição True RMS funciona em qualquer tipo de forma de onda. Então, a onda triangular, a onda quadrada, tudo ele funciona, porque está pegando ponto a ponto. Tá? Então, ele consegue te mostrar aí o valor real da medição True RMS. Vamos fazer aí um tratamento matemático dos sinais não senoidais. Fazer aí o que a gente acabou de falar resumidamente, vai mostrar um pouquinho mais em detalhe a questão da matemática. Vocês sabem que o medidor RMS ele veio da questão da medição do sinal contínuo, né? Seria uma equivalência da potência no sinal alternado referente ao sinal contínuo. Tenho certeza que vocês já viram isso lá na disciplina de circuitos. Então, se a gente fizer aí a análise de potência, né, CC, com uma corrente contínua e uma resistência, eu vou achar ali que ela é R vezes I ao quadrado. E eu sei que a potência em CC tem que ser igual ali em CA. Passando isso para CA, o que acontece? Você passa a ter então uma tensão instantânea e uma corrente instantânea. E aí você passando para a relação de RI, né? Eu vou ter então um R com um I ao quadrado, já que o R é constante, ele sai para fora da minha integral. E aí eu fazendo então a decomposição, a parte matemática, eu vou chegar então que o meu valor de potência em CA, equivalente à minha potência em CC, ela vai ser o R vezes a corrente RMS ao quadrado. Aqui eu tinha o R vezes I ao quadrado, já que a tensão é contínua. Para ter essa mesma potência em CA, eu vou ter que ter a corrente RMS. E como que é o cálculo da corrente RMS? Você fazendo aí as equações, você vai chegar à simplificação, que é a corrente máxima por raiz de 2. Então, minha corrente RMS é igual à corrente máxima por raiz de 2 no sinal senoidal, tá? Sem considerar qualquer tipo de distorção. Então, simplificando, a corrente ou a tensão RMS é o valor máximo, o valor de pico, dividido por raiz de 2. E agora em sinais não senoidais, o que acontece? Quando a forma de onda ela é não senoidal, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer uma somatória das correntes ou tensões para cada ordem. Lembra que a gente falou na distorção harmônica? Não fez a decomposição de várias ordens senoidais? Porque trabalhar com senoidal é mais fácil. Então, quando eu faço Fourier e eu faço a decomposição em várias sequências, né, de cada ordem uma frequência, eu fazendo isso, então eu consigo fazer aí um somatório desde a componente 0 até as outras harmônicas, né, até o número que eu tiver, da corrente harmônica RMS ao quadrado. Não é pico, tá? Já é o valor dividido por raiz de 2. Então eu tenho que pegar aquele valor daquela amplitude e vou dividir por raiz de 2. Mas, professor, posso dividir por raiz de 2? Posso, porque eu transformei o sinal não linear em uma senoide. Já que ela é uma senoide com uma frequência X, né? Primeira ordem, terceira ordem, quinta ordem, elas são senoidais. Que se eu somar, volta a ter o meu sinal da minha fonte aqui. Então, eu divido por raiz de 2 para poder vir aqui para a minha equação e tiro raiz quadrada disso. Então, isso aqui é meu valor True RMS, certo? Então, se tiver componentes DC, mantém o V0 e o I0, senão ela some da nossa equação. E eu passo a ter, então, a somatória de todas as ordens ao quadrado, todos os valores RMS ao quadrado. Nós vamos fazer um exemplo numérico hoje e vocês vão entender isso aí melhor. Aqui eu tenho uma tabelinha que você compara as medições, tipo de multímetro, multímetro que faz a resposta pela média e o multímetro que faz o True RMS. Se ele vai medir uma resposta em uma onda senoidal pura, a medição desse multímetro ela é correta para esse, né, com o medidor convencional, e para o True RMS também é correta. Se eu vou medir uma forma de onda quadrada, eu vou ter um erro aí no medidor convencional de 10% acima, e vai medir 10% a mais do que deveria desse sinal. E o medidor True RMS vai medir o valor correto desse sinal de onda quadrada. Já a medição para retificador de diodo monofásico, o que acontece? Quando eu tenho só um pulso positivo e um pulso negativo, né, no monofásico, eu tenho 40% abaixo da medição. Então, o valor lido pelo esse equipamento vai ser 40% menor do que o valor real. Já no True RMS eu não tenho esse problema. A medição ela vai ser real. Já a resposta para retificador de diodo trifásico, olha aqui no trifásico eu tenho aqui 120 graus. Lembra da aula passada? 120 graus.
eu tenho 60 mais 60, 60 vem de um par de diodo, os outros 60 vêm de outro par de diodo para o semiciclo positivo e para o semiciclo negativo. Tá? Então, 120 graus lá da aula passada, ó, veio daqui da ponte de retificadora trifásica. Então, quando eu vou fazer a medição de um sinal de uma ponte de retificador trifásica, esse aqui seria o sinal de corrente, né? Puxado pela minha ponte. Eu vou ter aí, ó, de 5 a 30% abaixo do valor real de medição. Já no medidor True RMS, isso não tem problema. Isso a medição é correta. Então aqui fica óbvio para vocês o que? O medidor True RMS ele é confiável. Independente do que eu estou medindo, a medição dele vai ser correta. Isso não acontece no medidor convencional. Ah, professor, então vou pegar meu medidor e jogar fora. Dá vontade, né? Basicamente é isso. A maioria das cargas nossas hoje, elas são não lineares. O nosso barramento hoje já está ficando não linear, né? As cargas eletrônicas conectadas, somada aí todas as residências, todas as indústrias, isso está provocando distorção no barramento e está sendo difícil da concessionária conseguir controlar isso. Por isso que o PRODIST vem no sentido de definir aí valores máximos de distorção que tem que ser mantido pela concessionária e aí fazer a cobrança também em relação às indústrias ou quem tiver aí provocando essa distorção, tá? Isso depende das características de carga de cada equipamento, ok? Valor eficaz RMS de pico de sinais não senoidais. Então vamos ver. Então foi dado aqui um valor de forma de onda não senoidal e ele fez ali, viu que ele mostrou a forma de onda azul, indicando que é a fundamental, e a forma de onda cor-de-rosa é um VN, tá? O que eu tenho aqui então? Que o meu VRMS vai ser o V1 ao quadrado, mas o V1 é RMS, tá? Que seria o quê? O valor máximo dividido por raiz de 2. E aqui o VN também, que seria o valor máximo dele aqui, ó, na forma de onda, dividido por raiz de 2. Esse valor dividido por raiz de 2, eu entro com ele na equação do VRMS. Então vai ser o V1 da primeira ordem ao quadrado, mais a somatória de todas as ordens, dependendo de quantas formas de onda você tiver aqui ao quadrado. Então você tem aí o valor RMS verdadeiro. A mesma coisa para a corrente, né? Você tem que pegar, dividir por raiz de 2, ou você joga 1 sobre 2 multiplicando internamente na raiz, também dá certo, tá? A mesma coisa. E o valor de pico como que é? Simplesmente somar os valores máximos, né? O valor de pico então desse sinal, de tensão ou de corrente, basta você somar todos os valores da decomposição. O máximo dessa com o máximo dessa, o máximo de outra, se tiver aqui outra frequência. Então, se você somar todos os valores máximos, você tem aí o valor de pico da sua tensão aqui não linear. Fazendo um exemplo numérico, bem simples, né? Foi dada aqui uma forma de onda. Ó, vamos ver aqui, exemplo 1. Com base no oscilograma trifásico e nas informações do quadro abaixo, ele não falou o que é, mas vamos definir aqui que fosse corrente. Não, falou sim, está aqui no gráfico, ó, ampere, né? Corrente. O que ele deu aqui no quadro? Ele deu a fase A, amplitude e ângulo, o mesmo para a fase B e o mesmo para a fase C. Em vez de ele chamar IA, IB e C, ele chamou de FA, fase A, né? O φ da fase a fase B, dado em PU, o φ da fase B, a fase C e o ângulo da fase C. Aí ele fala aqui que os valores, ó, valores de pico das componentes harmônicas. Então, ele trouxe para você aqui em função dos valores de pico. Obter o valor RMS por fase e do neutro. Então, vamos lá. Ele deu fase A, fase B e fase C. E ele quer saber qual que é o valor RMS dessa corrente, então, já que o medidor não convencional mediria aí só a fase A, ainda com erro, né? Então, eu tenho esses valores na fase A, eu tenho esses valores de terceira ordem, esses de quarta ordem, quinta ordem, sétima ordem e nona ordem. Então, pegou o sinal aqui da forma de onda azul, ó, que é a fase A, que é não linear, fez a série de Fourier, né, decomposição por série de Fourier, achou então que ele tem esse valor de fundamental, esse de terceira, esse de quarta, esse de quinta, esse de sétima e esse de nona, tá? Cada um com os seus ângulos. Então, como que eu faço para achar o valor RMS desse sinal de corrente?
Então, o valor eficaz, ó, da forma de onda vai ser o quê? O F0, que no caso aqui não tem, né? Não tem o zero. Então, vai ficar só em função de quê? O somatório de todas as ordens harmônicas ao quadrado dividido por 2. O porquê que dividido por 2? Porque aqui foi dado em relação ao valor de pico. Ou você já divide aqui por raiz de 2, esses valores, todos eles, antes de inserir nessa equação. Se você dividir por raiz de 2, aí tudo bem. Ah, professor, mas como assim? Ó, se você fizer 1 sobre raiz de 2, é a mesma coisa de raiz de 1 sobre 2, interno. Tá? Você vai ver que aí é a mesma coisa. Então, de vez de fazer 1 sobre raiz de 2, né, que seria aqui 1,84 dividido por raiz de 2, e esse valor jogar lá dentro ao quadrado, o que fez? Simplesmente vai multiplicar todo mundo ali, ó, todas as ordens ao quadrado, seria o quê? 1,84 ao quadrado mais, aí você multiplica o outro. Tudo isso vai ser multiplicado por meio, tá? Que vai dar a mesma coisa. Faz aí para vocês verem 1 sobre raiz de 2 e raiz de 1 sobre 2. Vai dar a mesma coisa, né? Vai dar o mesmo valor, tá? Então, o que a gente faz aqui em termos de valor eficaz na fase A? Vai ser meio que multiplica, então, a fundamental ao quadrado, mais a terceira ordem ao quadrado, mais a quarta ordem ao quadrado, mais a quinta, mais a sétima, mais a nona ao quadrado. Feito isso, vai dar o quê? Um valor de 1,623. Então, aqui estava dando o quê? Um valor de 1,84, né? Na medição, isso na decomposição, né? Só que o valor RMS, então, aí é de 1,62 na fase A. Fazendo a mesma coisa na fase B e na fase C, eu vou ter aí um valor de 1,62, 1,62 e 1,64 amperes em cada fase RMS. Se você olhar o resultado, a tabela, você vai ver que esse sistema ele é desequilibrado. Eu tenho aí uma corrente de 1,84, 1,85 e 1,86. Lembra da nossa aula passada? Circuito com distorção harmônica e desequilibrado ainda, eu vou ter as componentes de sequência positiva, negativa e zero, além das que a gente já tem nas harmônicas, né? Sequência positiva, sequência zero, lembra que a gente viu lá? Então, vai surgir aí o que? As correntes de neutro, principalmente em função das de sequência zero, né? Terceira ordem e nona ordem aqui vão circular pelo neutro, porque já são de sequência zero. Mas eu vou ter também a circulação de corrente em relação à quarta, quinta e à sétima, em função do desequilíbrio, tá? Só que antes de eu mostrar isso no neutro, olha aqui, eu fiz uma outra tabelinha onde eu já dividi por raiz de 2 todos os valores. Então eu peguei todos os valores máximos, já dividi por raiz de 2. Esse valor, então, aqui você já joga aqui dentro da equação, então sem precisar disso aqui, ó. Simplesmente você leva cada um ao quadrado e tira a raiz quadrada e você tem, então, o valor aí RMS do sinal. Certo? Então, viu como é que ficou mais fácil agora eu pegar um sinal não linear, uma forma de onda totalmente desconhecida, fazer o Fourier dela, pegar vários sinais conhecidos senoidais, e nesses sinais, então, agora eu junto todos eles e faço, então, o valor RMS. Isso que acontece dentro do medidor True RMS, ele já te dá tudo isso já de forma calculada. Bom, a corrente no neutro, como é que fica, então, a corrente de pico no neutro? Eu vou ter que pegar a corrente que está vindo da fase A, fase B, mais a fase C. Não é um nó, né? Eu não tenho circuito em Y com neutro, então a soma das correntes é igual à corrente que está saindo. Então está chegando corrente na fase A, na fase B e na fase C, o que sobra está saindo no neutro. Tá? Tem que satisfazer essa equação lá da nossa equação de circuito zoom, lembra? Análise de nó. Então, como que vai ficar a nossa corrente em relação à fundamental? Primeira ordem harmônica. Eu vou pegar a da fase A, mais da fase B e mais da fase C. Então, eu tenho que considerar os ângulos, né? E aí, o que sobra vai para onde? Vai para o neutro. Tá vendo aqui? Bem pequeno, né? Em função de quem? Em função do desequilíbrio. Como é uma sequência positiva, se a carga fosse equilibrada ou o sistema de tensão fosse equilibrado, eu não teria corrente circulando pelo neutro devido à primeira ordem. Olha a terceira ordem. Eu vou somar a de terceira ordem, está aqui, ó, 126, mais a da fase B, mais da fase C, e eu tenho aqui, então, ó,
3,779 circulando então pelo neutro. Então, como eu sei que a terceira já é de sequência zero e a nona também, essas correntes aí praticamente vão todas para o neutro. Fazendo a análise para a quarta, a quinta, a sétima e a nona, vocês vão ver aí que a quarta, a quinta e a sétima estão valores bem pequenos comparado com a terceira e comparado com a nona, que são de sequência zero, que tem valores maiores. Essas ordens já teoricamente já iriam para o neutro, não tenho dúvida disso. As outras tiveram corrente para o neutro em função do nosso desequilíbrio. Então, fazendo aí a nossa análise, no final eu vou ter o quê? Fazendo o RMS, então, disso, como lá os valores que foi encontrado foi valor de pico, então vai ser meio que multiplica da fundamental ao quadrado, mais terceira, a quarta, a quinta, a sétima e a nona. Tudo isso ao quadrado, tira a raiz quadrada, eu vou achar uma corrente aí de 2,71. Olha que eu tenho uma corrente de 1,6, 1,6, 1,6 nas fases e eu tenho uma corrente de 2,7 no neutro. Então, realmente, professor, a corrente de neutro tem hora que ela é maior que da fase, tudo em função do sinal não linear, tá? Tudo por causa da característica da forma de onda não linear. Se o sistema fosse linear e equilibrado, eu praticamente não teria corrente aí nenhuma no neutro. E aí, como a minha carga ela é não linear, surge então a corrente de neutro. Por isso a importância então de você manter ou até maior a questão da especificação do condutor de neutro, tá? De ser maior que a questão da fase. Antigamente se considerava o condutor do neutro mais fino que da fase. Já cheguei a ver indústrias, empresas que eram assim. As três fases principais chegavam, né, com fio bem grosso, e metade desse valor era o fio de neutro. E aqui a gente pode observar que a corrente do neutro passa a ser até maior que a corrente da fase, se a gente analisar por uma carga então não linear. Então aqui o desenho mostra aí as minhas correntes de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero indo para a carga. E eu tenho aqui em vermelho uma corrente vindo que é em função da sequência zero, né, que é aí a terceira e a nona ordem, que nesse caso, né, são as que eu tenho não tenho a sexta ordem ali. E eu tenho também aí em função do desequilíbrio, umas pequenas correntes vindo em função das outras ordens, todas elas, em função do meu desequilíbrio. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, essa aula já foi bem mais curta hoje, eu vou colocar uns vídeos junto com essa aula para mostrar aí testes de laboratório de medidores RMS e True RMS para vocês fixar esse conteúdo e a gente não ter necessidade então de gravar um laboratório só sobre isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte da medição e na próxima aula a gente vai falar então sobre a legislação nossa, sobre o prodígio e a gente continua esse exercício então calculando aí as distorções harmônicas também em cima dele. Então um abraço e até a próxima aula.